pessoal, muito boa noite. Vamos iniciar nossa live já já. Vou convidando aqui a nossa convidada de hoje. Aliás, vai ser um assunto muito interessante. Nós vamos falar além do Setembro Amarelo, né? Nós vamos que é de prevenção ao suicídio. Nós vamos falar também de constelação familiar sistêmica. E vamos falar com a doutora Irene Cardotti, ela que é uma referência no mercado, é uma referência para pessoas que, assim como eu, conhecem a constelação sistêmica e é muito legal. Você conhece, você que está assistindo? Olha, vai valer a pena nós entrarmos para conhecer. A doutora Irene, ela é uma psicoterapeuta. Eu vou falar já já, eu falo o currículo dela, mas ela vale a pena por conta de tanta gente que ela já tem ajudado. Então, na medida do possível, nós vamos fazer aqui uma correlação das dificuldades que as pessoas têm. Eu estou aqui chamando a doutora. E nós vamos fazer uma Irene, que legal, muito boa noite, doutora Irene. Tudo bem com a senhora? Doutora Irene, me ouve? Alô, doutora Irene. Já iniciamos a live, as pessoas estão entrando, muita gente aqui já nos acompanhando. Eu peço a sua câmera, ela saiu, ai, 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 mas já já ela está de volta. Então, como eu estava dizendo, nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Bom, o Setembro Amarelo está imensamente sendo divulgado na mídia. É o mês de prevenção ao suicídio e é um assunto muito sério, né? E com certeza a gente abordando aqui o assunto de forma tranquila, sem preconceito, eu não tenho dúvida que nós vamos ajudar muita gente. Olha, doutora Irene, olá, entrou de novo. Tudo bem? Entrei. Ah, que legal. Doutora Irene, dá uma ajustadinha na sua câmera, nós não estamos vendo a senhora. Aí, sobe um pouquinho mais a câmera, por favor, doutora Irene. Mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Espera aí, então. Aí, eu acho que tá legal. Não, tenho que botar uma coisinha aqui. Espera Isso. aí, Bom, mas enquanto a espera aí. doutora Irene vai ajustando, nós estávamos falando aqui sobre o mês de prevenção ao suicídio, né, que é o setembro amarelo. E a doutora Irene já já vai falar conosco de que forma uma psicoterapeuta, como ela é, e de muita atuação, pode nos dar dicas de como a gente ajudar as pessoas a enfrentarem esse problema, não é verdade? A enfrentar esse problema, porque muita gente, por conta aí, olha, nós passamos algumas, doutora, aí tá melhor, aí melhorou, doutora Irene, tá ótimo, Tá bom assim? tá ótimo, Então tá tá bom. ótimo. Então vamos lá. Vamos lá. Doutora Irene, um prazer tê-la aqui conosco. É uma alegria podermos dividir um pouco do conhecimento, do seu conhecimento, com o nosso público, as pessoas que nos acompanham. E eu vou pedir licença para fazer um pequeno resumo. O currículo da doutora Irene é enorme, então eu vou falar só algumas coisinhas que ela faz e já fez, né? Para o nosso público, para as pessoas que nos acompanham, né? Para ter ideia de quem nós estamos falando. Doutora Irene Cardotti, que é psicoterapeuta individual, né, de grupo, adolescente, adulto, é consultora organizacional, professora de visão do método Self-Healing, do Meyer Snyder, né, pela School
for Self-Healing de São Francisco. É psicoterapeuta corporal, formada pela International Institute Bioenergetic, lá de Nova York. Formada pela primeira turma de Bert Hellinger, que é a referência, no mundo da constelação sistêmica, constelação familiar sistêmica. Ela é psicodramatista, é mestra em novas constelações familiares, tem formação em movimentos sistêmicos transgeracionais com Alberto Boarini. Bom, ela tem uma vasta experiência e uma vasta atuação aí no campo de psicoterapeuta e como consteladora. Doutora Irene, uma alegria. Em primeiro lugar, quero agradecer a possibilidade de nós batermos papo aqui, junto com os nossos amigos aqui na internet, nessa live que costumeiramente nós fazemos às terças-feiras pelo Instagram e às quintas-feiras, como hoje, fazemos aqui pelo Facebook. E em primeiro lugar, cumprimentá-la, né, por estar tão antenada nas coisas, nas modernidades, né? Porque até então, há poucos meses, nós não tínhamos essas condições de falarmos assim tão proximamente com nossos amigos, as pessoas que gostamos, como estão participando da nossa live. Doutora Irene, muito obrigado por ter aceitado. Bom, boa noite. Muito obrigada você por ter me convidado, né, para fazer essa live e estar novamente na presença, mesmo que online com você, porque o ano passado ficamos muito presentes, eu, você, Maristela e toda a sua equipe, na TV Osasco. Fechamos os 100, né? 100 programas gravados. 100 programas. E vocês são uns queridos, eu gosto muito de vocês, aprecio muito. E assim, eu me sinto muito honrada. Agora, fazer essa live está sendo, não a live, mas ter conseguido, né, entrar nessa conexão com o Face, para mim foi um grande desafio. Porque, na verdade, eu estou muito acostumada com o Zoom, com o Instagram, agora o Face foi a primeira vez. Mas como é importante os desafios, né? É verdade, é verdade. E eu sou testemunha viva do quanto a doutora Irene é aquela pessoa esforçada que quer aprender. Parece uma menina, parece uma adolescente que está saindo ali da escola, que quer aprender e aprender. E hoje é realmente um desafio, né? Primeira vez que a doutora Irene entra na live nesse esquema, né, de De, de Face. Facebook e tal. Então, muito legal. Mas, doutora Irene, o tema principal hoje é o Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio, né? A senhora que é psicoterapeuta, trabalha já há um bom tempo com isso, o que a senhora recomenda, assim, para nós entrarmos no assunto, como nós identificamos alguma pessoa que tem uma tendência, porque eu imagino, a senhora vai explicar para nós, imagino que as pessoas comecem a dar sinais de que estão com algum problema e que podem partir para essa medida extrema, né? Quando a gente identifica isso, de que forma nós devemos nos dirigir a essa pessoa? Porque nem todo mundo, sei lá, parece que está preparado para discutir o tema, né? É um tema que eu acho que, assim, foi dado, né, o nome de Setembro Amarelo, mas na minha, assim, percepção, eu acho que é um tema que deveria ser tratado sempre, porque ele é muito recorrente e muito comum. É que pouco se fala e pouco se divulga o número de suicídios, né? E de tentativas. É algo que, assim, muitas vezes as famílias, elas não declaram isso também, por N fatores, né?
motivos, razões, não me cabe aqui saber e nem julgar, não é essa Uhum, a função que iria auxiliar algo. uhum, Mas, na verdade, o que nós temos de números e estimativas são, assim, o que é realmente comprovado, mas eu uhum, sei de muitas pessoas que tentaram, que real, conseguiram, né, de uma certa forma, dar fim à vida e que não foi realmente feito pela estatística e nem foi divulgado. Eu diria o seguinte, Paulo, né, uhum, que sempre há um sinal, sempre tem uma sinalização, um pedido que antecede algo, um pedido e que muitas uhum, vezes a gente não percebe. Não percebe porque às vezes não está disponível, às vezes não está. Na, hoje se fala muito em conectado, né? E eu diria assim, não estão se relacionando. uhum, Porque estar conectado é uma coisa, se relacionar é outra, no meu parecer. uhum, Então, eu vejo assim, sempre há um sinal, tanto de uma criança, como de um adolescente, como de um adulto, mesmo na terceira ou na idade mais madura, sempre a pessoa sinaliza, ou com atitudes, ou com uma certa mudança de comportamento, uhum, ah, um, assim, uma alteração de humor. uhum. E uma das grandes sinais que ainda nós estamos no século XXI e ainda tem-se o preconceito, que isso eu vejo não só no meu consultório, ou quando eu dou aula, nas minhas formações, que eu dou curso, eu vejo no meu entorno também, assim, como ainda as pessoas têm a dificuldade de falar que tem depressão. Olha, a senhora está tocando num ponto que fazia parte até das perguntas que eu até me preparei aqui. Doutora Irene, por que tem tanto preconceito? Porque a depressão, se sabe, e ela está cada vez mais comum no mundo de hoje, ela é uma disfunção do cérebro, às vezes falta uma química, é como se nós Sim. tivéssemos uma gripe e não nos tratássemos, né? Tem aí tem a necessidade de uma Um sal. reposição, um Às sal, vezes é um sal, às vezes é um sal, um componente sal. uhum, Né? É verdade. né? E tem muito preconceito ainda. Por que acontece isso, doutor Irene? Olha, tem preconceito, é a doença do século, isso já foi dito desde do século XX, no Uhum, final, que se falava, os médicos falavam, cientistas falavam, neurocientistas falavam, tem pesquisas e tudo mais. Mas uhum, parece que, assim, a depressão sempre existiu na vida, né? uhum, Sempre. Só que nunca foi tão estudada, tão enfatizada, os remédios também, a medicina mudou, evoluiu, os remédios hoje são outros, com muito menos efeitos colaterais. Né? uhum, Antigamente seriam 3 ou 4 medicações só, remédio. Hoje tem uma infinidade para cada sintoma, para cada uhum, manifestação. E a depressão também ela tem uma série de níveis, né? Mas uhum. falando do preconceito, como o câncer, as pessoas ainda têm preconceito de falar. Tem É câncer, verdade, é verdade. tem aquela doença, não está bem, vai fazer exame. Parece que são ah, nomes, doenças ou sintomas, como eu gosto de chamar, que são fatais, sabe? Que, assim, é vergonhoso, dá vergonha na família, dá vergonha para a própria pessoa. Gente, depressão é como você ter um mal-estar, ter que ir ao médico, ou Uhum, ter uma dor de dente ao dentista, ou mesmo fazer uma certa manutenção,
Porque a melhor coisa que a gente pode fazer para si e para os que estão à nossa volta é a prevenção. Por que não olhar e ver, será que está tudo bem os teus exames? Como está o teu cortisol? Agora as pessoas vão para ver se tem a diabetes, se tem isso, tem aquilo. Agora, a depressão, como é difícil você falar, olha, vai fazer um processo de autoconhecimento, de psicoterapia. Um bom psicoterapeuta também sabe o momento exato que Uhum. aquele paciente ele precisa, além da psicoterapia, de um bom psiquiatra para medicá-lo. Porque tem casos de depressão que somente a psicoterapia não é o que dá um equilíbrio. E nem só a medicação também vai resolver, é uma parceria. Uhum. Então, eu acredito muito que, assim, eu no meu modo de trabalhar, no meu modo de trabalhar 41 anos em clínica, eu Uhum. vejo que assim, que momento que aquele paciente seria muito oportuno ele ir para ou fazer uma consulta, uma avaliação com um bom psiquiatra, por que não? Uhum. E, diante disso, desmistificar que remédio é como você tem um resfriado, você também toma um remédio, não toma? Doutora Irene, muito, olha, muito bem lembrado. Eu quero aqui até compartilhar com meus amigos, e muitas coisas podem levar a uma depressão, e não necessariamente é somente aquele motivo de tristeza, somente, a pessoa está triste, ou a pessoa parece, não, a pessoa está com algum problema mental. Esses Não é preconceitos, isso. eles vêm, não tem nada a ver com isso. Eu vou dar um caso Não. particular meu, meu, vou dividir com vocês. Eu, aos 40, já faz uns pouquinho, alguns anos atrás, aos 40, eu tinha um desvio do septo, né? Eu tinha aquela apneia do sono, que a gente ronca, e aí não consegue Aham, dormir, tem micro despertar à noite, e praticamente quem tem isso, praticamente não dorme, não descansa, não relaxa. E é verdade. eu tive isso, mas só que não identificava. E aí, até que eu fui a um médico, minha esposa me levou, eu estava sem força para ir, né? Daí a gente fala, o cara é vagabundo, se entregou, ou a mulher se entregou, gente, não é isso. Nós que estamos tendo essa oportunidade riquíssima aqui com a doutora Irene, nós temos que ter muita paciência e às vezes nós temos que pegar pela mão, pelo braço da pessoa e levá-la. Porque eu lembro que minha esposa me levou no médico e aí ele identificou essa apneia do sono, eu não dormia e isso me levou a uma depressão. Me levou a uma depressão. Então, e aí eu fui e tomei, salvo engano, era fluoxetina na época, Aham, eu tomei por um período de 6 meses, salvo engano, eu não me recordo, já faz uns dias, né? E aí me curei, né? Tem cura isso, gente. Para você que tem. está nos assistindo, uma mensagem de esperança e otimismo. Tem cura. E mesmo que você Uhum. precise tomar por um tempo, qual mal tem? Graças a Deus a gente Não, tem os médicos, né? eu diria até, e se precisar tomar para o resto da vida, qual o problema? Sim, Entendeu? Contanto que você viva bem, tenha um pique, tenha energia, tem sim. vitalidade, tem vontade de viver, tem vontade de fazer coisas, ter sonhos, né? Uhum, Tudo bem, estamos vivendo um momento difícil, mas os sonhos não podem abandonar a gente. Então, sim. voltando um pouquinho, né? Que bom que você compartilhou. E que eu iria até falar. Quem na vida, como ser humano, já não teve momento de uma depressão? Quem não Uhum, teve? Eu acredito que a maioria das pessoas. Claro que é muito diferente você ter um momento de tristeza. Tristeza faz parte da vida, que são emoções básicas, primárias nossas. Mas a uhum, tristeza, ela é diferente, ela tem
um motivo externo, ela tem um momento, ela é temporária. Sim. Muitas vezes, a tristeza se tornando crônica, ela pode virar uma depressão quando a pessoa não sai, por exemplo, de um luto, ou de uma perda de trabalho, ou algo que perdeu, de uma separação. Mas Uhum. por quê? Porque já tem um componente de fundo do pano que já tem uma certa tendência à depressão. Uhum. Então, a tristeza, ela é diferente. Ela tem um motivo, ela tem um momento, ela é uma fase, ela não fica aquela coisa constante. Uhum. Agora, a depressão é uma doença muito séria, é a doença da alma. A Sim. pessoa perde a motivação. Eu tenho pacientes jovens, brilhantes, muito bem na carreira, e de repente chegou, eu estava percebendo que algo estava um pouquinho diferente, porque agora a maioria dos atendimentos estão sendo online, mas isso Sim. já tinha um pouquinho, já estava percebendo algo antes da pandemia. Quando tem uns 2 meses, eu falei, algo não está bem. Falou, não está mesmo, eu não vou mais me enganar. Eu estou ficando desmotivado, eu estou ficando sem vontade, perdendo o apetite, uma série de sintomas. Falei, então agora é hora da gente encaminhar para um outro lado. Vamos sim Uhum. buscar uma avaliação, uma medicação para poder te ajudar. Para que ir para o fundo do poço, né? Doutora Irene, Hoje nós temos. deixa eu dizer aqui para a senhora. Tá chegando muita gente aqui participando conosco, como sempre. Eu quero agradecer muito as pessoas que estão participando e dizer para você que está mandando as perguntas. Normalmente a gente vai interrompendo a live e falando, fazendo as perguntas. Nós vamos deixar mais para o finalzinho e vamos deixar um espaço para a doutora Irene respondendo as nossas perguntas. Não saia daí não, fica com a gente vai bater esse papo. Estão falando aí de um dos motivos, tenho certeza que é um dos motivos importantes desse mal, né, que é as pessoas do setembro, a prevenção, né, do suicídio, né? E no finalzinho do programa, da live a gente vai continuar respondendo as perguntas, né? Como a Juliana, só da Juliana Lívia aqui, ela fala, tem pessoas que não acreditam quando a pessoa continua mantendo a sua rotina de trabalho, mas não entendem como a pessoa está totalmente prostrado por estar em depressão. Então, às vezes, não é só o sintoma externo que mostram isso, né? Então, é importante a gente considerar isso. Outra coisa, antes de passar para a doutora Irene, se você não está vendo o rosto aqui da doutora Irene, embaixo tem os comentários, né? Você pode colocar o dedo aqui em cima da tela e puxar para o lado direito, que aí os comentários somem, viu? Acho que você deve saber isso, mas é só para lembrar. Vamos lá, doutora Irene. Olha, você falou algo que me fez eu pegar um gancho. A Uhum. depressão também tem a depressão da mania, da pessoa que é extremamente agitada e faz, está sempre fazendo muita coisa, que nunca Uhum. basta, tá? Entra numa exaustão, esgotamento emocional. Também é um sinal, também, de depressão. Não é só aquele que fica deitado ou fica não só deitado, às vezes tem gente que continua levando a vida no dia a dia, Sim, seu trabalho, mas perde a alegria, perde o tesão da vida, perde a vontade sim. de viver. Sabe, nada tá bom, ou então começa a ter uma irritabilidade muito forte. A irritabilidade também é um sinal. Tá tudo bem aí? Não, tá tudo bem. Eu estou só agradecendo aqui o apoio, que eu estou feliz, né? Estou vendo que tem muita gente entrando e as perguntas estão bastante, mas está tudo em ordem. Pô, vamos mandar brasa. Tá. Então, a irritabilidade também é um sintoma. A sonolência, dormir demais também.
Então, tem vários níveis e Uhum. várias formas que manifesta a depressão. A, a pessoa que é extremamente agitada, inquieta, também pode ser um sinal. Então, na verdade, o que, que uma pessoa deprimida ela precisa? Ela precisa ser vista, ser Uhum. acolhida, ser cuidada e realmente de amor e não de crítica ou de julgamento. Ai, você não faz força. Ai, isso é falta de vontade. Ai, você não sei o quê. Ai, você... Isso não ajuda em nada. É verdade. E outra E a senhora falou uma coisa na... muito importante, a questão do amor. A doação da outra pessoa que está junto, ou de um amigo, do companheiro. O amor é a palavra-chave, né? É o entendimento e ajudar a pessoa. Doutor Irene, eu queria passar aqui para o assunto. Eu sei, né? Nós estamos entendendo que a depressão é um dos problemas que leva fatalmente ao suicídio, se não tratado. Pode ser uma das questões, mas tem outras que levam. Por exemplo, veio uma pergunta aqui para nós, dependentes químicos, né? O usuário de Então, droga. eu ia falar isso agora. Sim. Então, veja bem, claro que a gente também não pode só qualificar que só quem tem uma dependência química será um suicida. Uhum, Sim, favorece muito, porque o suicida é o, o que é a dependência química são as drogas uhum, lícitas e as ilícitas também, né? uhum, Então, o álcool é algo que potencializa, sim, a depressão. A pessoa deprimida, ela bebe muito mais, ou mesmo quem não se julga ou não é qualificado como um dependente, vai, químico. uhum, Mas tem momento que a pessoa perde mesmo e fala para quê? E geralmente se joga. Se joga de uma janela, uhum, ou se faz algo, ou tenta algo, ou se corta, alguma coisa assim. As drogas, sim, elas favorecem, sim, mas também tem a parte de droga de pessoas que usam a medicação em exagero, uhum. que também é uma forma, Sim. e que também ah, muitas vezes também leva a óbito, sim. Uhum. Doutor Irene, Alguma... deixa eu só interromper um pouquinho. Nós estamos com muita gente entrando de vários lugares. Eu vou pedir para as pessoas que estão nos acompanhando para que compartilhem. Se você tem alguma pessoa que se interessa por assunto, ou alguém que está precisando ouvir isso que nós estamos falando, entra embaixo, tem um lugarzinho aí que você vai embaixo e compartilha a live para as pessoas acompanharem conosco. E também eu vou pedir para as pessoas que estão entrando e mandando mensagem, diga aí de onde é, de que bairro é, de que cidade é. Tem gente acompanhando a gente de fora do país, tem gente acompanhando a gente lá de Cabralha Paulista. Eu vi o Marcelo Zapatera aqui, eu vi a Fátima Regina Camponês, que é lá, salvo engano, é lá de Cabralha Paulista, que ela entrou outro dia. Edenilson Santos, Sônia Lucero. Ó, tem muita gente entrando. No finalzinho da live, a gente vai responder mais perguntas, né? E falando das pessoas que estão participando. Desculpa a interrupção, doutora Irene. Olha, eu agradeço a todos, porque eu também participei de todos os meus grupos, tanto do Sul, como de Goiânia, como de São Paulo, e aos amigos, os meus participantes, meus pacientes, meus colaboradores que me ajudam nas constelações. E assim, eu acho que muita gente talvez tenha outros compromissos e até me perguntaram se essa live irá ficar gravada. Vai ficar sim no IGTV. Depois que nós terminamos a live, tem aí o IGTV aqui no. Aliás, no IGTV não. IGTV é no Instagram. Nós estamos no Facebook hoje. Ela fica gravada sim. A pessoa vai ficar, vai entrar no nosso perfil e vai ver lá gravado, vai poder assistir a hora que quiser. Com certeza Mas ela muita vai gente vai ficar, assistir. Fica à mas ela disposição. vai,
Ela vai ficar gravada no Facebook ou no YouTube? no Facebook e depois nós vamos subir para o YouTube também. Mas a Tá ótimo. princípio, terminou a live, ela já estará salva aqui no Facebook. Tá certo. Então, vamos lá. Ah, onde nós estamos? Então, Olha, olha, eu posso retomar a fala, pergunta? Eu posso retomar a pode. pergunta e já com outro foco aqui. A Maristela está aqui, doutora Helena, pessoas estão sofrendo muito e com a pandemia, o que fazer? Tem o William Gamito, que sempre participa conosco, obrigado por participar. Ele está dizendo como a senhora vê as questões de espiritualidade, se elas, de alguma maneira, elas podem ajudar nessa cura da depressão. A Larissa Batista, que sempre nos acompanha, um abração, Larissa, muito obrigado. Como identificar, ela pergunta, como identificar uma pessoa, se a pessoa tem depressão, os primeiros sinais? A senhora já falou um pouquinho, mas vamos lá. As pessoas estão sofrendo muito na pandemia. Muito, muito, todos nós. Todos nós estamos, mas é muito importante, nesse momento, tem muitas pessoas que estão com alguns familiares, mas tem muitas pessoas que estão muito solitárias, muito sozinhas, ou porque moram sozinhas, ou porque têm mais idade, chamado grupo de risco, e aí as pessoas não se visitam. Então, é muito importante que pode não se ver pessoalmente, mas existe agora todos os recursos, né, da tecnologia que essa pessoa pode se sentir amada, querida, acompanhada, acolhida através de vídeo, de telefone. Não abandone a Uhum. relação. Não é estar conectado só, é o relacionamento, é a atenção, a amorosidade, o cuidado. Porque, assim, eu tenho 70 anos, eu moro sozinha, e esse ano eu fiz 70 anos, eu passei meu aniversário sozinha. E por quê? Minha filha tinha tido Covid, não podia vir, e estava toda aquela história, nem meu neto, nem ninguém. Meus amigos estavam todos também reclusos, mas foi o aniversário, um dos mais bonitos que eu já tive. Por quê? Amigos mandando vídeo, minha filha, meu genro, meu neto mandaram balões. Eu ganhei até um urso de pelúcia do meu neto embalado para dormir comigo. E foram flores. E todo mundo virtual. E vou lhe dizer com toda a minha sinceridade, eu diria que foi um aniversário, um dos mais lindos que eu já tive. Muito participativo. Não, e muito, além de participativo, muito afetivo. Eu me senti muito querida, muito vista. Amiga que chegou no meu prédio e mandou entregar bolo. Sei. Então, todo mundo, de uma certa forma, assim, os mais próximos, fizeram o seu jeito de poder estar presente. E Uhum. olha, é isso que eu quero dizer. Então, no momento dessa pandemia, dessa solidão e também dessa, assim, esse um pouco desse mistério que ninguém sabe direito o que realmente é, como é, se realmente pega ali novamente ou não. Então, eu acho que é o momento da gente ter muitas dúvidas. É muito importante que a gente não perdermos a esperança, a fé. A fé, esperança é você acreditar, é encontrar algo que você goste de fazer. Tem tanto curso online, gratuito, tem tantas coisas. Converse com os amigos, faça qualquer coisa se você não tem o seu trabalho, que você possa executá-lo dentro da sua casa. Mas não caia na comida, na bebida e na Sei. cama, Sei. porque é uma grande armadilha. Eu vejo pessoas falando, e também estatisticamente, o uso de álcool aumentou, o aumento de alimentação também aumentou. Eu não estou falando de estética, eu estou falando de saúde, porque a obesidade também.
é uma Uhum. forma de você também morrer, né? Uhum. Tanto é que eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma vez uma constelação com um paciente médico e o pai, a família, alguns tinham sido suicidaram-se. Quando terminou a constelação, diante de tudo o que aconteceu, eu mostrei para ele o que você está buscando, quem você está seguindo, através da alimentação. Falou, a morte. Ele mesmo compreendeu. Entendi. Então ele também estava, ele foi um insight muito lindo. Depois de alguns meses ele me deu um feedback, ele nem é de São Paulo, ele me disse, realmente eu estava caminhando de uma outra forma, mas também indo para o mesmo caminho. Então, eu acho que assim, na pandemia, nós temos momentos de ficar desanimados, mas vamos prestar atenção. O que é Uhum. desânimo? O que é ficar triste? E as pessoas que estão se deprimindo. Porque tem muita pessoa, muito ser humano se deprimindo, sim, nessa pandemia. Por quê? Está totalmente, não sente uma esperança, não sente uma abertura, não sente como a possibilidade de se reinventar ou de se ajudar e vai ficando minguando, vai perder. Uma das causas também, às vezes, é perda de peso, perda de apetite, perda, o olho para de ter brilho, a pele, a cor da pele muda, fica um meio que esbranquiçado, meio sem vitalidade, não tem brilho. Sim. Então, eu acho que assim, quem está se sentindo assim, nesse momento da vida, é procurar sim. Tem atendimentos online, se não quer ir para o médico, embora muitos médicos já estão atendendo, terapeutas também estão atendendo, mas eu atendo muita gente online e está dando muito certo, tanto do Brasil como fora do Brasil. Porque a Entendi. pandemia está mundial. Eu tenho muitas pessoas que mudaram de países e que Uhum. estão lá em outros lugares, Estados Unidos, Europa. E assim, o atendimento também você faz, mantém o vínculo, mantém a relação e dá um bom efeito. E outra, procura um psiquiatra para fazer uma avaliação e ver que tipo de medicação pode lhe ajudar a você ter aquele up. Para que Olha, sofrer, gente? é verdade. E assim, se tiver alguém ouvindo nessa situação, não no estado deprimido. Estado deprimido, todos nós ficamos, leva uma bronca de alguém que não deveria, acontece leva uma fechada, não consegue, enfim, estado deprimido é uma coisa, deprimido constantemente é outra coisa. Se você está assim, ou tem alguma pessoa do seu convívio que você pode falar, olha, vai, procura uma ajuda, vai, não tem nenhuma vergonha. Aqui está falando uma pessoa que já teve, e às vezes a gente tem e nem sabe. Normalmente a gente não sabe, a gente não quer procurar um médico. Procurem, façam isso, que pode com certeza melhorar muito a sua vida. Eu já, olha, nós fazemos, doutor Irene, as nossas lives de 45 minutos, mais ou menos, para não cansar, né? Um bate-papo rápido aí, no início da noite, depois as pessoas vão fazer suas atividades. Mas eu já comecei, eu gostaria já de começar a responder algumas perguntas. Nós vamos Tá responder bom. uma pergunta e eu queria, depois dessa pergunta, falar um pouco sobre a constelação sistêmica, a constelação familiar sistêmica, para a gente entender um pouquinho mais. Queria responder aqui do é, Fatos Charroeste, é o Manuel, é uma pessoa que sempre participa conosco, uma pessoa muito bacana, antenada. Ele pergunta: muitas pessoas começam a fazer terapia para se entender melhor e aprender a se relacionar com outras pessoas. Saber mais sobre a infância e a dinâmica familiar do paciente pode nos ajudar a compreender como e o que essa pessoa é hoje, doutora Irene? Sim, eu acho que se você vai, começa um processo de autoconhecimento, de psicoterapia, não é só que você vai
compreender, falar de pai e mãe da infância. Ao contrário, você vai compreender todo esse seu sistema familiar. E, com isso, você encontrar o seu lugar e tirar as mágoas, as coisas que faltaram, e poder compreender de uma forma sistêmica o que aquele pai, aquela mãe, aquele irmão pôde lhe dar, seus avós, e não ficar na vítima. Sabe, no coitadinho, ai, eu não tive, ai, porque faltou, ai, porque isso. Isso não te leva a lugar nenhum. Ao contrário, sim, faltou, é verdade, tem dor, não vamos ser polianos, não. Mas agora você, como adulto, você tem recursos internos, você está até aqui, sobreviveu até aqui. O que você pode, com tudo isso, poder compreender, organizar, harmonizar, aceitar, e daí você toma força dos seus ancestrais, toma a vida que está aí com você e de ir para frente. Com o quê? Com os teus novos propósitos, com os teus novos sonhos, com as tuas lacunas, compreender assim, o que é difícil para mim, o que eu também às vezes fico procrastinando em mim. Uhum. É verdade, é o entendimento. Doutor Irene, nós vamos tentar fazer um bate-bola um pouco mais rapidinho para a gente aproveitar. Tem muitas perguntas chegando, estou achando muito legal, estou curtindo muito fazer essa live. As pessoas têm muitas dúvidas e depois, se a senhora me permitir, eu vou deixar o seu e-mail, né, que é o contato, Irene Cardotti, eu vou deixar para as pessoas entrarem para mandar tirar suas dúvidas contigo, tudo bem? Tudo bem. Ou então no Zap. No Zap. Tá bom. É. Mas, ó, então é Irene Cardotti com 2 T's, é isso? 2 T's e. 2 T's e. Ponto I. com. Aí. Não, 2 T's e. Então fala a senhora, vamos ver. Irene Cardotti. Irene Cardotti. Tá. @uol.com.br. Legal, ó. E tá o vendo? meu Zap. E o meu Zap é 11 996 13 5779. Às vezes é mais fácil responder por Zap do que por e-mail, viu, gente? Então vamos lá. É mais prático. 11 9 996 13 5779. Deixa eu ver se eu anotei direito. 996135779. Perfeito. Então, perfeito. se ficar Então vamos lá as pergunta, perguntas, vai. Se ficar alguma pergunta que não foi respondida aqui, pessoal, você manda para a doutora Irene. Olha, eu tenho certeza que você vai amar. Ela é uma pessoa doce, maravilhosa. Eu gosto muito, agradeço, doutora Irene. Eu fiz constelação familiar com ela faz pouco tempo e foi maravilhoso, me ajudou, tem me ajudado a tomar umas decisões muito bacanas. Você não tem ideia. A primeira vez que eu fui, dividindo com você, pessoal, primeira vez que eu fui, eu falei, nossa, isso aqui é muito louco. Eu falei, você se lembra disso, Irene? Eu lembro. Isso aqui é muito louco. Isso aqui é muito louco. Olha, vamos começar. Tem uma senhora aqui que é muito especial para nós, uma moça, a dona Lucineide Pereira de Oliveira. Ela mandou, sempre participa conosco. Obrigado, Lucineide. Ela pergunta, em crianças, pode ocorrer nessa pandemia a depressão também? Escola online, falta de amigos... Peraí. Ó, não é que pode, está ocorrendo. Está acontecendo. Não é que pode. Observem suas crianças, eu ia falar isso. As nossas crianças estão sofrendo demais, muito mais do que nós adultos. Porque o que uma criança precisa? A criança gosta de brincar, de conversar, de se relacionar. Seja Sim. criança, ou pré-adolescente ou adolescente também. Não só as crianças. Então, prestem atenção nas nossas crianças. As crianças começam a mudar de comportamento. E os pais, ou os que estão com as crianças, também não estão preparados para estarem com as crianças 24 horas.
Verdade. Então, vira um bolo, uma bola de neve. Por quê? Começa todo mundo a entrar numa exaustão, num estresse muito grande, numa irritabilidade, e com isso, o que vai acontecendo? Em vez de assim, desenvolver a empatia, a comunicação não violenta, abaixa, senta, olha nos olhos do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, olha dentro dos olhos e veja o que ele está lhe pedindo. Às vezes é um abraço, às vezes é um aperto de mão, às vezes é um colo. Eu sei Uhum. que está todo mundo muito estressado, mas as nossas crianças estão muito, muito, muito. Então, Sim. eu vejo, assim, no geral, eu tenho neto e vejo a demanda que está tendo de, assim, do quanto é difícil ficar ligado tantas horas numa tela e depois não tem com quem brincar, não tem com quem brigar, não tem com quem fuxicar, não tem com quem aprontar, não tem. É pai, mãe e irmão, se tiver. Então, Uhum. prestem atenção, respondendo a pergunta dela. Sim, pode falar. Tem mais alguma? Sim, 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 é verdade. Agora sou eu. É um comentário. Na verdade, eu estava lendo aqui um comentário da Denise Mello. Ela falou: olha, com máscara é difícil a gente mostrar o sorriso, né? Então a gente tem que aprender. Eu acho que muita gente aprendeu a sorrir com os olhos, né? É muito interessante a sua colocação, Mas Denise. olha, eu diria o seguinte, que o primeiro sorriso nosso não é com a boca, é com os olhos. Porque se a gente só sorri com a boca, não é um sorriso verdadeiro. É verdade. Os olhos, eles expressam a nossa alma. Doutora Irene, tem uma pergunta aqui que está entrando da Larissa Batista, uma grande apoiadora, colaboradora nossa, que sempre entra nas lives. Muito obrigado, Larissa. Ela está perguntando, sabe que é uma dúvida que me ocorreu agora, nunca tinha pensado nisso. Queria saber se a depressão também pode ocorrer na gestação. A senhora conhece O, casos? o que é o que é mais comum. É o mais comum? Mais Nossa. comum. Fala-se muito assim, a depressão pós-parto. Isso é muito corriqueiro e muito recorrente. Em Sim. geral, acontece mesmo, né? Que é Uhum. pós-parto. Mas, durante a gestação, tem muitas grávidas que ficam deprimidas, sim. É Uhum. muito comum. E na depressão, quando às vezes elas não ficam bem com a gravidez, muitas Uhum. vezes demoram até para que a barriguinha comece a se desenvolver. De tal contenção que isso acontece. Eu já tive casos comigo assim. Uhum. Então, existe sim depressão, tanto na gravidez como pós-gravidez. E pós-parto é mais comum do que Mais a gente comum imagina. ainda. Precisa ficar... E olha, a gente tem que ficar muito atento, É porque verdade. tem umas que são leves, mas tem umas que levam a tentativa de suicídio e suicídio. Doutora Irene, olha, tem alguns comentários aqui muito bacanas. Valdemir Sestaro, esse amigo era aqui de Osasco, ele foi lá para o interior. Grande abraço, Valdemir. Tem aqui a minha afilhada lá de Socorro, lá de Lavras de Cima. Parabéns pela live. A Roseli e o Samuel são pessoas queridíssimas. Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui, olha, o Daniel, com certeza elas sofrem com a falta dos amiguinhos, está falando das escolas. A Vânia, eu achei interessante, eu estava procurando aqui. A Vânia Mariane de Souza, os olhos são as janelas da alma. Olha que poético, bonito, Vânia, é verdade, é verdade. É verdade. Olha, então, assim, mais uma pergunta aqui. As crianças estão sentindo falta dos amigos da mesma idade, e para elas é muito difícil essa falta de convívio com outras crianças. Talvez esse seja um malefício até maior do que a questão do aprendizado mesmo, né? Vai ter um prejuízo do aprendizado esse ano, mesmo que tenha assim as aulas online, né? Muitos conteúdos estão sendo dados.
Mesmo assim, haverá um pouco de prejuízo, sem sombra de dúvida, mas o maior prejuízo acho que é essa falta do relacionamento mesmo. E tem aqui uma outra pergunta, a Juliana Lívia, ela fez várias perguntas, e uma delas, né, ela fala, tem esse atendimento, doutora Irene, no poder público, porque se imagina que muitas das vezes é caro esse tratamento com um psiquiatra, psicólogo. O poder público dá esse tipo de assistência? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa muito rapidinha, Paulo. Eu, quando terminei minha faculdade, há 40 anos, eu trabalho há 41, eu dizia logo nos primeiros anos, se o serviço público investisse em psicoterapia, o que ele iria economizar em dinheiro na área da saúde seria fantástico. Isso já falava há muitos anos. Eu acho que, assim, tem psiquiatra, sim, no serviço público. Claro que tem toda uma dificuldade de marcar, mas tem sim. E também tem psicoterapia, pouco tempo, mas tem. Nem que seja breve, também no serviço público. Tem sim, é só procurar. Doutora Irene, olha, infelizmente chegamos aqui já ao finalzinho da nossa Deixa eu live. só, deixa Sim. eu só falar uma coisinha. Pois nós complementando as coisas das crianças. As crianças pós-Covid, essas crianças Covid, elas terão uma outra forma de viver. Elas estão muito mais, tem um lado também, de muito mais consciência, de muito mais no ambiente, da preservação do meio ambiente, da preservação do outro. Eu acredito que esses seres estarão muito mais iluminados e terão um enorme aprendizado diante desse momento que todos nós e que eles estão vivendo. Então, eu acredito que essas crianças serão, olha, pontos de luz dessa coisa preconceituosa, da desigualdade. Tudo isso eles estão vendo na pele. Então, eu acredito que algo maior tem para vir. Muito bem. Doutora, então, chegando muitas perguntas, eu vou repetir aqui, com a sua permissão, eu vou repetir o seu zap, né? E repetir também o seu e-mail, né? irenecardotti@uol.com, né? E o zap 996135779. As pessoas que não forem contempladas com as respostas aqui, mandam em seu e-mail, seu zap. Doutora Irene é um doce de pessoa, vai responder, tenho certeza, com alegria. Assim, eu tenho duas perguntas, aliás, uma colocação e uma pergunta. A depressão pode ser considerada a doença do futuro? É uma pergunta. Na verdade, não é mais do futuro, é do presente, né, doutora Não, Irene? é a doença do É a século. doença do século. Qual É do século. ação? Eu falei isso logo no início. Logo no início. Qual ação podemos tomar nas empresas, nas escolas, para aliviar essa tensão e prevenir a depressão? E para finalizar a nossa live, eu queria que a senhora respondesse, né? Se é possível nós prevenirmos o suicídio, ou como alguém que está em depressão e pensando nisso, as dicas finais aí para a gente poder ajudar mais gente, mais pessoas. Bom, a primeira coisa é perceber o outro, né? Perceber o Perceber o que outro. está acontecendo. Perceber, mas olhando, sentindo e perguntando e amorosamente acompanhando. Não é Sim. ter uma comunicação violenta, ao contrário, é uma comunicação empática, não cobrando. Outra coisa é olhar e ver, precisa de ajuda, falar, Uhum. olha, eu acho que você precisa. Não, nós iremos em tal médico assim, assim, assim. Por quê? Eu estou preocupada com você, com isso. É melhor excesso para mais do que para menos. Muito bem. E presta atenção nos pequenos sinais. As pessoas mudam, mesmo que seja mínimo, muda o comportamento. Uhum. Muda o apetite, muda para mais ou para menos, muda o calar-se, o falar, a irritabilidade, são pequenos sinais. Uhum.
Muda a motivação. Você convida para jogar, ou montar um quebra-cabeça, ou para ver um filme. Ah, não quero, não estou com vontade. Comece a perceber. Então, são sinais que nós podemos sim prevenir. As pessoas suicidas, sempre elas dão um pré-aviso. Sim, Sempre. É um pedido de ajuda. sim, E que muitas vezes, quando. Não é que a pessoa não foi assim, apoiada, muitas vezes a gente não percebe. Então, o que acontece? Vem um momento que entra num parafuso, num nó, e faz o que tem que imaginou. tá Agora, certo. também tem uma coisa: existe uma coisa que se chama o destino de cada um, e às Uhum. vezes, que destino é esse que a pessoa está seguindo ou repetindo um padrão familiar? Que às vezes muitas famílias têm muitos suicidas. Quando uma família tem suicidas, é muito importante que a gente fique atento, porque sistemicamente tem algo que está dentro do sistema e que pode vir um novo padrão repetitivo. Muito bem. E aí, onde a constelação familiar, a constelação sistêmica, pode ajudar muito a quebrar esse ciclo repetitivo, não é verdade, doutora Inês? Com certeza, a interrupção, inclusive na depressão. A depressão Sim. também, às vezes, ela é muito repetitiva no sistema. Tem mãe, tem pai, tem avô, tem avó, tem bisavô. Tem sempre alguém. Às vezes tem as doenças mentais também. Sim, sim. Então, a constelação ajuda muito a gente olhar não para o indivíduo somente, mas sim para todo o teu sistema familiar e de onde pode estar surgindo onde tudo começou. Muito A bem. serviço do que isso está acontecendo na vida daquela pessoa. Doutora Irene, eu vou pedir para as pessoas, quem se interessar, quem gostou, bom, dá para entrar no YouTube, a doutora Irene tem, lá na TV Osasco, a doutora Irene tem o programa Constelando, né, doutora Irene? É isso mesmo? Constelando, Constelando, constelando. já tem 100 programas gravados. Você entra no YouTube, coloca lá, doutora Irene Cardotti, programa Constel... Constelando, você já TV Osasco. vai ver como funciona. Manda, se tiver interesse, manda seu zap, fala com ela, manda seu e-mail, é muito, muito importante, é legal, é um assunto maravilhoso. Eu quero fazer alguns agradecimentos aqui antes de encerrar, apesar de já estar chegando no finalzinho aqui, agradecer, ó, entrou o professor Luiz Varzeca, um professor. O Luiz também é daqueles camaradas que passou o tempo e não contaram para ele que passou o tempo. Ele foi meu professor de educação física, é um camarada que está aí muito bem. Tem aqui o Valdemar Brandi, querido Valdemar, o Gabriel de Oliveira, a Vânia Marian, nós aqui assistindo Marcos Antônio, Luiz Carlos Vazeca, já falei, César Rodrigues, que sempre nos acompanha, nossa, muita gente, a Roseli Pereira, ô Roseli, um abração, obrigado por você estar conosco, Valdemir Sestaro, meu amigo, uma pessoa profissional competente demais, a Vânia, eu já falei, deixa eu ver aqui, muita gente, estamos terminando, a Isabel Bueno, Isabel, que legal que você está conosco. Juliana Lívia, Vali Fonseca, olha aqui. Nossa, muita gente. Olha, eu quero agradecer. Puxa, Paulo, diga, doutor Irene. Eu fico sentido de não deixa eu só poder falar uma falar o coisinha. nome de todo mundo aqui, o Marcelo Tá, Zapater, mas vamos lá, gente. Fala, dona doutora deixa Irene. eu só falar uma coisinha. Quem me passar e-mail ou zap, às vezes eu demoro um pouquinho para responder porque a minha vida é muito corrida. Eu trabalho bastante, eu Sim, viajo bastante, eu faço grupo. Então, mas tudo bem, tenha paciência que eu respondo, tá bom? Era isso que eu queria falar. E muito obrigada pelo convite e a todos que participaram. legal. Ó, aqui embaixo, está fixado aqui embaixo, está escrito aqui, ó, nos comentários, programa Constelando com Irene Cardotti.
Gente, muito obrigado pela participação. Quero agradecer. Olha, quero pedir, né? Se as pessoas estão gostando dos temas, compartilha, gente. Curta aí, compartilha, dá aquele positivinho, compartilha para outras pessoas. Ajude a gente a dar uma bombada nisso aqui para estar sempre com lives interessantes, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Doutora Irene, sua despedida aí do nosso público. Olha, eu quero dar uma boa noite, que todos fiquem muito bem, meu desejo, e muito obrigada a todos, e a você também, Paulo, e a toda a sua equipe. Ó, um beijo enorme, Um, muito be... obrigada. um beijão para a senhora também, doutora Irene. Um beijo para todos vocês. Ó, gente, eu quero só fazer um lembrete aqui. Na próxima terça-feira, nós continuamos as nossas lives. Na terça-feira é pelo Instagram, você lembra, né? Pelo Instagram. Na próxima terça, eu vou pedir aqui para nossa. Vai ser qual o assunto mesmo? A Jamile que. Vem cá, Jamile, para gente ver você. Aparece aqui. Olha a Jamile que está me ajudando aqui. Olha como ela é. É uma moça antenada e Oi, bonita. é Vai ser quem, mesmo. Jamile? Olha, nós vamos falar com a Amanda do Meio Ambiente. Nós vamos ter agora, no dia 19, depois de amanhã, o Dia Mundial da Limpeza. Eu vou colocar no meu Face, no meu Insta, como a gente pode participar. Às vezes é só limpando o terreno de casa e a gente já vai estar participando. Então, na próxima terça-feira, pelo Instagram, estará a Amanda, que é secretária do Meio Ambiente. Na outra quinta, nós vamos ter. Olha, terças e quintas, 20 horas, nós vamos falar sempre às 20 horas na terça pelo Insta, pelo Face. E aí a gente vai colocando também durante a semana nos nossos stories, nos comentários, a gente vai colocando. E eu pediria também para você, só para completar, pediria que você também desse sugestões, mandasse aí as suas contribuições no seguinte sentido, nos comentários, sugerir lives, temas que pessoas que vocês gostariam que a gente comentasse, falasse aqui, para bater esse papo, né? Às terças-feiras também pelo Insta a gente tem interação. E na próxima quinta, já me avisaram aqui, na próxima quinta nós vamos falar de um assunto muito legal, que é o Fórum de Desenvolvimento, né? O Fórum de Desenvolvimento aqui da cidade de Osasco, que nós fizemos quando estávamos à frente da Associação Comercial, e vamos falar de que maneira a sociedade pode interagir. Na verdade, nós temos que tomar para nós esse poder que às vezes vai sendo otorgado aí para pessoas que não nos representem. Então, gente, meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Doutora Irene, tchau. Um beijão a todos Tchau. vocês que nos acompanharam. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Fiquem com Deus, gente. E se alguém não assistiu, pode depois assistir aqui no arquivo do Facebook. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.